Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estar aqui em mais nosso encontro de tratamento de saúde. Eu não posso faltar, né? Tratamento de saúde é ficar firme aqui no nosso pensamento, na nossa vontade, estar sempre melhor. Agradecendo sempre a esse Pai de amor e bondade pela parceria, pela presença em nossa vida, pelo carinho que tem conosco. Muitas das vezes a gente vai passando os dias, esquece de ver a presença divina junto a nós. A gente vai, como diz, vivendo, mas de uma forma muito lenta, sem despertar para o que é verdadeiro. E participar dos nossos estudos, frequentar a casa, muitas das vezes mexe muito fundo em todos nós. Porque a gente começa a ver o universo, nem mais o planeta Terra, mas o universo, sendo uma obra maravilhosa que tende a nos socorrer nas nossas dificuldades. Não é? Hoje nós estamos começando este livro muito gostoso, Laços de Afeto, psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, ditado por Hermance Dufour. Não é? Esse espírito, ela participou da codificação em 1857. Foi um dos espíritos. Quem assistiu o filme Kardec vai lembrar lá de uma filha de um nobre que chega até Kardec com uma dificuldade enorme, e ela era psicografia, psicofonia, né, e muitas outras habilidades mediúnicas, e ela coloca à disposição. E ela vem ao longo desses anos acompanhando a gente, ajudando na codificação, trazendo informações. O livro tem o subtítulo Caminhos do Amor na Convivência. Caminhos do Amor na Convivência. E é interessante como muitas das vezes a gente não vê a vida como uma obra de amor. A gente não vê o dia como uma obra de amor. A gente não vê a noite como uma obra de amor. A gente não vê a aurora como uma obra de amor. A gente não percebe o amor em tudo, em todo lugar e em todo momento. Isso é muito interessante, a gente buscar entender que tudo trabalha por amor. É assim que tudo funciona no universo. Muitas das vezes a gente tem um olhar ainda pequeno, olhando só a nossa vida ou a periferia, e esquece de ver a quantidade de benfeitores, de amigos, de pessoas que trabalham para que tudo opere de uma forma harmoniosa. Esse é o projeto de amor de Deus. Que nós possamos, cada dia e cada momento, colaborar com Ele, conosco e com todos que estão ao nosso derredor. Nós vamos fazer a leitura da apresentação e alguns comentários. A abertura do livro, a apresentação, ela é feita pela Helena Antipoff. Você já deve ter ouvido falar nessa ilustre pedagoga e psicóloga. Ela é de origem russa e veio para o Brasil a convite do governador de Minas Gerais. E ela fundou uma das obras muito belas com relação às crianças especiais. Então, Helena Antipoff, ela sempre teve esse trabalho com relação à educação. E ela traz um trechinho lá do Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 350, e fala para nós assim, abre aspas: convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra. Que de um extremo ao outro do mundo, elas se estendam fraternalmente
as mãos, estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. Livro dos Médiuns, que é um livro que trabalha a questão da mediunidade, a nossa percepção sobre o mundo espiritual. E ela começa dizendo para nós, a Helena Timoff, que Pestalozzi estabeleceu em sua filosofia o princípio da interação afetiva como fonte estimuladora da cognição e da aprendizagem. E aí a gente precisa falar um pouquinho também de Pestalozzi. Nosso querido Pestalozzi, ele é anteriormente à codificação, pois o nosso querido professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que a gente trata de Allan Kardec, ele aos 12 anos foi para a escola de Pestalozzi, conhecer a metodologia que já existia. Então a gente começa a perceber que a história ela é toda entrelaçada por grandes educadores. Educar, tirar de dentro, educação. Então aqui a gente percebe que o livro ele é todo voltado para a busca de tirar de dentro de nós o nosso melhor. E Pestalozzi tinha uma característica muito interessante. O método de ensino dele estava voltado para a descoberta de cada aluno, a observação de cada aluno. Não era de fora para dentro, era de dentro para fora, sempre olhando o que estava ao entorno. E desse entorno, estudar e fazer o melhor uso. Por quê? A lei divina ela está permeando tudo e presente em todos os momentos. E conhecer é uma das nossas grandes alegrias. Porque não sei se vocês conseguem lembrar disso ou sabem que a gente parte do não sei para o eu sei. Assim que é a vida do espírito. Somos criados simples e ignorante. Não sei. E vamos caminhando até chegar no eu sei. É interessante isso. Mas a gente também não pode desconsiderar que tudo que é divino já se encontra em nós. Então esse eu sei também é uma procura sobre nosso íntimo, o conhece-te a ti mesmo. Porque nós não vamos ao longo do tempo aprimorando a obra divina. Nós vamos ao longo do tempo descobrindo a obra divina que somos nós. Então a proposta do conhece-te a ti mesmo é essa ideia de olharmos para nós e perceber toda a potência que temos em nós. Muitas das vezes a gente comenta que Jesus, o Cristo, é o nosso guia e modelo, a nossa referência. E a gente olha para Ele, ou imagina Ele e fala assim, nossa, mas eu não vou chegar a isso nunca. O que a gente ainda não entendeu é que nós já somos. O que a gente ainda não entendeu é que nós já somos. Já está tudo em nós. Eu gosto de brincar com o caroço de abacate. O caroço de abacate não sabe a quantidade de fruto que vai dar, não sabe a árvore que vai se tornar, não é assim? Ele é um caroço de abacate. Mas já nele já não está toda a potência divina? Tudo que ele tem que fazer, a forma como ele tem que fazer, já não está estabelecida nele? E ele usa os seus recursos junto com a espiritualidade, junto com a natureza, e alcança ao que está determinado amorosamente nele. Nós também somos assim. Já temos em nós tudo que um Cristo tem. E o grande trabalho que devemos fazer é
olhar para dentro e encontrar essas potências que estão em nós. E com o uso da inteligência, do conhecimento, a gente vai se tornando cada vez mais amoroso. Porque esse é o grande propósito da obra divina. O amor. O amor nas relações, o amor no entendimento, o amor no olhar, no sentir, no agir. Então, quando a gente pensa em Pestalozzi, a gente precisa pensar que existem inúmeros benfeitores envolvidos em fazer com que a gente desperte para a obra perfeita que nós somos. Tem uma fala no Velho Testamento que fala assim: sede santo como santo é o nosso Pai. A gente escuta isso, lê, né, um monte, mas a gente não leva a sério, né? A gente não leva a sério a proposta que Deus tem para com todos nós. Porque ainda desconhecemos. Esse é o grande desafio. E a gente ainda acha que a vida é essa que a gente tem hoje. Começou quando saímos da barriguinha da mamãe e vai terminar na hora que a gente deixar o corpo físico. Mas a vida é muito mais do que isso. Muito, muito, muito mais. A gente não consegue nem nomear quando é que fomos criados. E para a nossa felicidade, cada dia mais descobrimos que não teremos fim. Isso é um grande desafio para nós. Pensar que isso que está acontecendo agora é passageiro, que eu vou para situações e condições cada vez melhor, que qualquer coisa que a gente imaginar aqui nesse planeta que seja saboroso, para frente tem muito, muito mais coisas saborosas ainda. E que o nosso paladar, o nosso gostar vai cada vez mais se aprimorando. E aí a gente começa a entender e dar tamanho às coisas do tamanho que ela é, do jeito que ela é, sem uma ânsia. Porque quando a gente se apropria da imortalidade da alma, a gente tem medo de quê? De quê? É uma pergunta curiosa, não é? Os nossos temores vêm de quê? Muitas das vezes das nossas perdas, não é assim? Eu tenho medo de perder, de não ter, de saber conviver. Mas quando eu coloco em primeiro lugar o amor de Deus, coloco dentro disso os meus saberes, os temores eles vão cada dia ficando menores. E aí eu parto para uma ação cada vez mais de entrega e de confiança. Entrega e confiança. Coisa que muitas das vezes nos falta. Coisa que nós precisamos cada vez mais trabalhar em nós, a confiança. E aí ela vai falar um pouquinho mais que a autora de Laços de Afeto segue-lhe os passos e preceitua, como fio condutor de suas abordagens, as relações afetivas que ensejam uma convivência educativa e planificadora. Todas as relações, todas as situações é um processo educativo. Esse interracionalismo na vida relacional, pródigo de amor, constitui a essência da educação, onde quer que ele se manifeste nas atividades humanas. Conquanto Hermance Dufour ressalte o centro espírita na condição de escola em potencial para a construção de relacionamentos afetuosos, libertadores e gratificantes. Ela chama a comunidade espírita para uma reflexão sobre a necessidade de se criar metodologias e mecanismos que incentivem o cultivo da amizade e da fraternidade,
como esteio aos projetos do bem levados a efeito por essas entidades. Vocês já pensaram nisso? Que os nossos encontros de sexta-noite, a ideia de criar afetos, a ideia de nos reunirmos é para criarmos laços, a ideia de conhecermos um pouquinho, termos a curiosidade sobre Jesus, para nos educarmos nessa nova linguagem que é posta para nós. Muitas das vezes a gente vem sim em busca somente do socorro, mas a proximidade com o outro muitas vezes se faz pela dor, e percebendo a dor de cada um de nós, nós nos tornamos companheiros. Nos tornamos companheiros. Porque é uma nova realidade. Pessoas diferentes, num ambiente diferente, que tentam o tempo todo solicitar, informar que a coisa mais importante são os sentimentos. E essa é uma proposta deste livro. Trazer para nós a ideia da fraternidade constante. E ela continua dizendo que vínculos emocionais superiores despertam forças sublimes do ser que apelam para condições excepcionais para vir à luz. Vínculos emocionais superiores. Eu gostei dessa parte porque a gente não faz ideia das vários núcleos de benfeitores que atuam para que a gente esteja bem na nossa caminhada. A gente não faz a menor ideia, né? Das camadas, até chegar na gente. Todos voltados para o nosso bem. E aí a gente fica olhando a nossa sociedade, onde a mídia, ela destaca tanto os nossos deslizes e tão poucas vezes falam dos nossos acertos. Não é? Nós temos uma sociedade muito doente, muito difícil, mas a gente esquece de contar quantos dias bons a gente já teve na vida. Quantos dias bons. Se a gente pensar a nossa vida, quantas vezes a gente já ficou internado? Não é? 30 anos que a gente está aí, nesses 30 anos nós ficamos uns 15 anos no hospital, uns 20 anos, sempre menos, não é assim? Nossa proposta é de muito mais saúde do que de enfermidade, não é assim? Nossa caminhada é muito mais, ela é construída muito mais em cima disso. E aqui ela chama atenção para esses espíritos superiores que nos ajudam a manter essas coisas funcionando. São muitos dias bons, gente. Muitos dias bons. E pouquíssimos dias não bons. Não é? E aí ele continua dizendo para nós assim: por outro prisma, bloqueios que dormitam há séculos nas zonas abissais da subconsciência solicitam elos consistentes de confiança e respeito para ebolirem sob cuidados que funcionarão como extrema medicação profilática. Nosso histórico de vivências, ela ainda se faz muito presente em nossa vida. A gente, dentro da filosofia espírita, a gente trabalha na ideia de que só temos uma vida. Todo mundo consegue entender isso? Só temos uma vida? E uma vida cheia de capítulos, como uma boa novela. Não é? Muitos capítulos.
Hoje nós estamos em um deles. Mas para chegar nesse capítulo atual, nós tivemos que passar por outros e outros capítulos. Ou seja, hoje nós estamos na nossa melhor versão. Se hoje estamos na nossa melhor versão, a gente precisa considerar que houve um trabalho de melhoria ao longo desse tempo. E aquelas ações nos capítulos anteriores que não foram boas, elas ainda permanecem no nosso subconsciente. Então, de vez em quando, a gente escuta as pessoas falando assim, não vai lá na sala de fulano não. Mas por quê? Que é uma onça, né? Aquele pensamento ainda de poucos amigos. Olha, cuidado com fulano. Mas por quê? Porque é uma cobra. Tá? Então, fazendo referência a as muitas experiências que tivemos nesses capítulos anteriores. E a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas reações. Porque hoje nós pensamos um pouquinho melhor. E aquele que tem o cuidado, se coloca na condição de inteligente, deve evitar trazer para o presente aquilo que foi no passado. E a gente costuma trazer muito os nossos gostos, os nossos prazeres, os nossos desejos, ainda são prazeres de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente carrega. A gente carrega todas essas nossas versões. E tem alguns gatilhos ao longo do dia, dos anos, que despertam na gente aquela fera, aquele instinto, aquele homem lá, Neandertal, né? Lá de trás, e a gente quer trazer ele para o nosso dia a dia. E a gente precisa ter esse olhar de muita atenção. Será que eu estou vivendo o presente dentro dos meus saberes, ou será que eu estou trazendo o meu passado para o presente? Tem uma fala que eu gosto muito que é assim: o passado ele é muito inconveniente. Por que ele é muito inconveniente? Porque ele quer se fazer presente. A gente tem que ter muito cuidado com o passado. O passado é ótimo, porque nos trouxe até aqui. Mas nós não devemos mais operar como éramos. Novos saberes, novos dias, novos entendimentos e novas ações no presente. Então, o passado, a gente deve olhar para ele de relance, como se ele estivesse dirigindo um carro. Você está dirigindo o carro, não tem um retrovisor, você dá uma olhadinha no retrovisor e não volta para o presente, assim, olha para o retrovisor, né, vê o passado e olha para o presente. Não? A vida está toda no presente. E aí a gente, imaginando, né, vendo essa vida, a gente fala assim, será que aquele meu modo de agir cabe no presente? Será que aquele meu modo de agir cabe no presente? Gente, e o passado que a gente trabalha hoje já é o passado de quinta-feira, ontem. Já é a semana passada. O passado já passou. A gente não tem que olhar 10 anos, 15 mil anos atrás, não, mas é aquele modo operante de uma semana atrás, de um dia atrás. Porque o processo nosso educacional, ele de todo dia sermos melhores. Então amanhã a gente vai acordar, vai preparar o dia. O dia de amanhã ele necessita ser melhor do que o de hoje. Essa é uma proposta que a gente tem que ter para conosco o tempo todo. O que eu vou fazer, como eu vou operar para que o meu sábado seja melhor do que a minha sexta-feira. Porque muitas das vezes a gente tenta repetir o sábado da semana passada para o sábado dessa semana. Isso não deve acontecer. Nesse sábado eu tenho que ser melhor do que a sexta, do que a quinta, do que a quarta, do que a terça. Esse é o processo de aprendizado do ser. No universo, amigos, nada fica igual. Nada.
permanece igual. Tudo se movimenta, tudo se transforma, tudo melhora, mesmo que o meu olhar não consiga perceber, mas está tudo em movimento. Não é? Tudo em movimento. E por que nós vamos permanecer do mesmo jeito? Querer as coisas do mesmo jeito. Isso é interessante, né? Que a gente quer, muitas das vezes, até se tornar um Deus, para poder transformar o dia do jeito que eu quero. Não, mas eu quero a minha vida assim, eu quero a minha vida assada. Será que é assim que funciona? Ou será que nós não estamos em um sistema perfeito? Sistema, amigos, que a gente chama atenção, não é somente para o planeta Terra, para o sistema solar, para a galáxia. Consegue entender isso? Vocês já viram galáxia trombando com galáxia, gente? Sistema solar trombando com o sistema solar? Não tem. Por que não tem? Porque o projeto divino ele é maravilhoso, todo intercalado, perfeito, harmonioso. E vou contar um outro segredo para vocês. Deus não grita. Vocês já pensaram nisso? Deus não faz escândalo. A obra de Deus é maravilhosa em cada detalhe. É a gente que faz bagunça na casa do Senhor, né? A gente que se comporta de uma forma equivocada. De vez em quando a gente arrasta os móveis, né? Faz aquilo tudo. Mas a obra dele, o tempo todo tentando mostrar para a gente que se a gente for harmonioso, equilibrado, pensar no conjunto de tudo e se integrar nisso, teremos uma caminhada muito tranquila. E aí a gente passa por um outro universo que é o universo do nosso corpo físico. Nosso corpo físico está todo equilibrado, a gente está comendo bem, bebendo bem, dormindo, está tudo harmonioso. Se eu estou fazendo todo esse movimento correto, por que das minhas enfermidades? Por que das minhas dores? Por que da minha insegurança? Porque nós temos um universo para gerenciar. Nós, espíritos imortais, temos um corpo. Esse corpo, ele é constituído de 57 trilhões de células. Todo mundo está sabendo disso? 57 trilhões de células. Nós gerenciamos. E aí quando a gente percebe que alguma parte desse corpo que nós recebemos está com alguma função desregulada, é porque eu estou tendo pensamentos, emoções e sensações desequilibradas também. E aí esse é o local onde eu preciso trabalhar. Tem uma frase muito antiga que diz assim: mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. Então aí a gente começa a perceber que nós não tratamos de coisas inovadoras. São ensinamentos milenares que a gente trabalha. Então, como é que eu estou pensando? A minha mente está ocupada de quê? Com quê? Que é uma pergunta muito curiosa. Estou ocupando a minha mente com quê? Tem uma lição que eu gosto muito, que está no livro Agenda Cristã, chamada Sinais, da psicografia do Chico. Obrigado, Chico, ditado pelo André Luiz. O André Luiz fala que é muito fácil conhecer as pessoas, porque ela deixa claramente sinais do que vai na mente dela. Vou dar alguns exemplos. Uma pessoa que conversa muito sobre comida, onde é que a mente dela está? Uma pessoa que fala muito de futebol, onde é que a mente dela está? No esporte, no futebol, não é assim?
Uma pessoa que fala muito de automóvel, onde é que a mente dela está? Uma pessoa que comenta muito sobre dinheiro, onde é que a mente dela está? Consegue entender como é que é fácil a gente perceber, conhecer o outro pelos sinais que ele deixa? O que é importante para ele? E aí a grande pergunta é: quais são os nossos sinais? As pessoas que conversam conosco, elas percebem o que da nossa fala? O que nós estamos oferecendo? E aí tem outra fala, né? Outra perguntinha que eu gosto de fazer muito. Quando a gente vai ao supermercado, a gente compra saúde ou doença, gente? Vamos lembrar do nosso carrinho de supermercado aí? O que a gente coloca no carrinho? Saúde ou doença? E é interessante, eu gosto dessa ideia do supermercado, porque lá ninguém te obriga a comprar nada, né? É livre, não é assim? E a gente pega com a nossa mão, coloca no carrinho e leva para casa. E muitas das vezes, se naquele carrinho não tem a saúde, independente do que seja, nós vamos levar para aquelas pessoas que nós amamos, não vamos? Nós não vamos partilhar com aquelas pessoas? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vai na nossa mente. Na nossa mente. Porque nós é que escolhemos os nossos alimentos. Nós é que escolhemos. E isso eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que Deus nos ensina. Que a gente escolhe tudo. Ele nos oferece todas as coisas. E a gente vai pegando o que nos é agradável. Muitas das vezes, não agradável ao ser. Escolhemos coisas que são agradáveis a ter. Esquecemos de ser. Porque muitas das vezes também não estamos atentos à vida com V maiúsculo. Estamos muitas das vezes envolvidos somente em sobreviver. E se a ideia é sobreviver, claramente não entendemos que nós somos imortais. E se não entendemos que somos imortais, nós estamos mortos. Porque aquele que está vivo, ele não se ocupa de coisas mortas. Interessante isso, né? Aquele que está vivo se ocupa de coisas vivas. Telmo, mas a gente vê tantas pessoas fazendo isso? Sim, Jesus avisou sobre essas pessoas. Ele fala assim no seu evangelho: deixai os mortos enterrarem os mortos. Já ouviram falar isso? Como é que morto enterra morto? É claro que Jesus está falando sobre as questões verdadeiras. Porque as coisas que são verdadeiras, elas não acabam. E aí a gente precisa pensar: eu acordo de manhã e vou em busca do que é verdadeiro ou do que é ilusório? O meu movimento diário é em busca da verdade? Ou eu estou morto? E eu confesso que lá em casa tem um morto. Ele come, bebe, trabalha, estuda. Está morto. Morto. Vai precisar de idas e vindas para poder despertar. E eu sempre me pergunto: será que o meu desejo diário é de estar vivo ou de estar morto? Porque a gente se ocupa de coisas mortas. A gente não devia mais ter esse envolvimento ou esse desperdício de energia para as coisas que não vão ser para nós, espíritos imortais, alimentos para a vida. E aí ela continua dizendo para nós assim:
que Hermance, discreta por estilo, procura quase sempre evitar citações nominais, embora sua pesquisa se inspire em muitos pensadores que abrilhantaram as academias humanas na conquista de sólidos saberes para o progresso social. É assim que, sofrendo necessárias adaptações e abstraindo-se da técnica, ela busca subsídios em Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Jean Piaget, Harold Gardner, Daniel Goleman, Emmanuel Levinas, Vygotsky, Antoine de Saint-Exupéry, apenas para citar alguns dos expoentes a que recorreu em seu trabalho. Deve-se frisar, no entanto, que a base estrutural de sua literatura é Pestalozzi, o Sr. Allan Kardec e Jesus, o pedagogo sublime e insuperável. Aqui é interessante ele trazer a ideia de que a vida é um processo pedagógico. Tudo que acontece na vida é para a gente aprender. E aí eu fico perguntando, eu tenho tomado bomba? Eu tenho tomado bomba nesses projetos pedagógicos que eu sou colocado? Então eu olho para a companheira, um projeto pedagógico. Eu olho para o pai, um projeto pedagógico. Eu olho para a mãe, outro projeto. Eu olho para a sociedade, outro projeto. Será que eu estou passando bem? Eu estou aprendendo com eles? Estou aprendendo com essas pessoas que estão me rodeando? Eu tenho crescido nesse curso intensivo de relacionamento? Laços de Afeto, que é o nome do livro que nós vamos estudar, defraga uma série que carinhosamente intitulamos Harmonia Interior, cujo objetivo é enfatizar particularidades contidas dentro do universo da sabedoria das obras elementares da revelação nova do Espiritismo. E aqui é interessante a gente lembrar que o Espiritismo é uma ciência que, como tantas outras, vem chegando no nosso consciente, na nossa sociedade, à medida que buscamos entender e conhecer. Uma ciência que já está adentrando as academias. Não sei se vocês já entenderam isso, mas toda ciência ela parte da filosofia. Já pensaram nisso? Toda ciência parte da filosofia. O que é a filosofia? É o amor ao saber. Então tem gente que lá atrás se interessou pela matemática, contar. Então ela teve a curiosidade de pensar sobre aquilo. Dali nasce uma ciência que chama matemática. O outro se interessou pela parte dos micro-organismos. E aí nasce a biologia. Outro se interessa pela questão das construções. Pensa sobre aquilo. Aí nasce a arquitetura. Todas as profissões, elas partem dessa questão da filosofia. E chegou um dia que foi se estudar a questão do ser. E aí buscou-se a sociologia, a psicologia, mas entendeu-se que ao longo desse estudo também não chegou-se ao final dessa equação. Isso é tão verdade que hoje nós temos as doenças psicossomáticas, não é assim? Que as medicinas ainda não conseguem responder a essa demanda, a essa verdade. E aí é que entra a ciência espírita, que vem tratar exatamente desse ocupante do corpo físico, que somos nós. As ciências tratam do corpo físico, mas não tem nenhuma ciência que trata de mim, de nós. E é esse o papel que Jesus trouxe
há muitos anos atrás. Pensar sobre nós é um grande desafio. Porque ao longo dos anos, de milênios, nós achamos que nós éramos um corpo. E ainda achamos. Na verdade, estamos começando a descobrir que nós temos um corpo. Nós não somos o corpo. E isso, para nós, está sendo difícil de lidar. Porque a gente age como se fosse o corpo. Tão natural, né? Integração. Mas não é assim que funciona. Jesus traz para nós uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Conhecer a verdade. E a gente acha que sabe, mas cada vez que a gente estuda, a gente descobre que não chegamos ao ponto final, e sim ao ponto e vírgula, dizendo que tem muito mais para ser estudado naquilo. Não é? E aí ela continua dizendo para nós assim: nesse projeto, Laços de Afeto, somamos esforços, um grupo de corações que palmilharam as vivências da educação e ciências afins. Todos, além de dispostos, muito esperançosos e felizes por terem a benfazeja oportunidade de estabelecer pontes com o mundo físico, cooperando com nossas teorias, agora redimensionadas pela ótica da imortalidade, na qual estagiamos em exuberante vida e plenitude. Semelhante iniciativa vem em boa hora, considerando os avanços culturais do mundo nesse setor. Justo agora em que a Unesco prioriza a inspirada diretriz dos pilares educacionais para a humanidade do século XXI, propostos pelo relator Jacques Delors. Inaugura-se um tempo novo para os roteiros e currículos de aprendizados assentados nos 4 pontos. Primeiro ponto, aprender a ser. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a conviver. Quarto, aprender a conhecer. Em favor de uma educação mais humanitária e centrada em valores e habilidades do homem, assumindo sua verdadeira condição de sujeito de uma jornada de crescimento em direção à felicidade e à paz. Agradecemos a todos. Agradeçamos junto a Deus, Pai de amor infinito, pelas perspectivas de laços de afetos, através da palavra confortadora e afetuosa, repleta de estímulo e ponderação de nossa amiga Hermance. Ante a responsabilidade que nos aguarda, renovemos nossos ideais e caminhos, para atendermos ao convite sábio exarado pelo Sr. Allan Kardec há mais de 140 anos, trabalhando para que todas as sociedades espíritas colaborem na grande obra regenerativa da humanidade, solidificando primeiramente entre suas paredes o clima do amor cristão e humanitário, envolvendo em seguida todas as demais instituições similares, de um a outro extremo do mundo, com abundante fraternidade, dissipando as sombras do mal. Helena Antipov. E aqui é interessante que ela termina falando que o objetivo do conhecimento da vida espiritual é trazer luz às nossas consciências através do auxílio dos benfeitores desencarnados. Porque esse é o grande objetivo da grande família, ajudar os irmãos que ainda não têm o conhecimento. E nós que frequentamos ou gostamos dos ensinamentos,
nós temos que ter essa preocupação, esse envolvimento, de mostrar a luz para o outro. Não necessariamente tem que ser mostrando livros, viu, gente? Muitas das vezes não é mostrando livros. Muitas das vezes é mostrando bons exemplos, vivências verdadeiramente ligadas ao que o Cristo propõe para todos nós. Eu sei que nós ainda não temos o hábito de exemplificar tudo que sabemos, mas esse deve ser o nosso esforço. Quando Jesus propõe para nós, brilhe a nossa luz, Ele está propondo que nós façamos em qualquer local a apresentação de uma vida digna, a apresentação de uma vida que esteja voltada para o bem. E isso é combater o mal. Isso é mostrar que, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, o nosso pensamento tem que ser um pensamento de filhos de Deus. Em todo momento, em todas as horas. Desafiador? Sim. Mas é esse a proposta que viemos fazer aqui. Nosso amigo que nos precedeu, Delano, ele falou para nós, nos lembrou que outrora estávamos desencarnados. E nesse momento de estarmos desencarnados, nós escolhemos onde nascer. Escolhemos papai e mamãe. Escolhemos as nossas situações físicas para que pudéssemos ter a condição de superá-las. A gente ainda não entende esse tipo de coisa neste momento agora. Mas anteriormente, estava muito claro para nós as dificuldades que deveríamos passar aqui. E foi uma solicitação. Então, tem um motivo para isso. Uma causa para o efeito que estamos sentindo hoje. E a gente precisa trabalhar essa causa para que nos próximos capítulos a gente não tenha a mesma dificuldade no nosso caminhar. É um burilamento. Thelma, então se é um burilamento quer dizer que eu fui criado com defeito? Não é essa a ideia que a gente tem? Muitos de nós têm essa ideia. Que tem alguma coisa ruim é porque aquilo foi criado daquela forma. Só que a gente precisa novamente buscar os nossos primórdios, os nossos pilares, as nossas bases, que é que tudo que Deus cria é perfeito. Tudo que Deus cria é perfeito. E nós é que muitas das vezes utilizamos de forma equivocada o instrumento que Ele nos oferece. Então, se hoje eu tenho um problema no coração, outrora o meu coração funcionava perfeitamente, não era assim? Assim, para que eu tenha hoje algum órgão que esteja com dificuldade, com uma enfermidade, um dia ele não teve perfeito, o meu pulmão, se hoje eu tenho problema no pulmão, outrora esse pulmão estava perfeito. Assim, se eu tenho problema na perna, outrora minha perna estava perfeita. Assim, então se a gente começar a olhar isso, num certo momento nós todos éramos perfeitos. E ao longo da caminhada fomos usando de forma equivocadamente que ocorreu uma enfermidade naquele órgão. Voltando a lembrar que essa escolha de como usar esse equipamento é sempre do motorista, não é assim? Eu, espírito. Então, muitas das vezes eu uso de forma equivocada um equipamento zero, bom, perfeito. Vamos dar um exemplo do carro? A gente compra um carro 0 km, assim, todo perfeito.
E a gente começa a dirigir, passa por quebra-mola, buracos, sem frear, sem nada, não é assim? De forma toda equivocada. Daí a 60 dias você já tem que levar o carro para a oficina. O problema é do carro? Qual que é o problema? Quem que é o causador desse problema? O motorista, não é? Não é o motorista? Não, o problema é o buraco? O problema é o quebra-mola? Né? A gente ainda usa um monte de desculpa, né? Sim, é a estrada, o problema é da estrada. Mas a gente precisa fazer essa análise. Não é? Será que eu estou dirigindo bem esse veículo que me foi confiado perfeitamente? Esse é um grande desafio que a gente tem que prestar atenção. Ou seja, na causa, quem é que está conduzindo o veículo? E é interessante que Jesus fala no seu evangelho que não veio para os sãos, mas para os doentes. Esse é um outro ponto de vista muito interessante que a gente precisa trabalhar. Será que a gente se reconhece como doente? Será que a gente se reconhece como doente? Ou será que não? Porque se Jesus veio para os doentes e eu não me coloco como um doente, então Jesus não veio para mim, não é assim? Já pensaram nisso? Se eu sou uma pessoa perfeita, tudo que eu faço é perfeito, tudo que eu faço é correto, então não preciso. Aí eu fico perguntando sempre, né? Então a gente devia já estar sendo um anjinho, não é verdade? Mas na verdade a gente começa a perceber que nós sim fazemos escolhas que não nos são agradáveis, escolhas que muitas das vezes vão estragar o carro, vão estragar relações, vão estragar convivências, porque eu ainda não comecei a trabalhar a minha santificação, o meu jeito de pensar de acordo com o ensinamento de Jesus. E Jesus trouxe um ensinamento maravilhoso, que foi o amai-vos. Amai-vos. Ele fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não é? Nós sabemos como é o reino de Deus? Nós conseguimos imaginá-lo? Como é esse lugar? Deve ser um local muito agradável. Muito agradável. E a proposta de Jesus é que a gente busque ser agradável. A proposta é essa. Porque o reino de Deus não está fora, mas dentro de nós. E aí a gente pergunta: o meu interior é agradável? A minha mente é um lugar gostoso de estar? Eu gosto de estar comigo? Eu gosto de perceber a presença desse Pai? Eu gosto. Telmo, mas eu não sei como é. Mas o caminhar é de descobrir. Quando a gente está incomodado, a gente não está no reino. Quando a gente está em paz, tranquilo, nós estamos no reino. Quando nós estamos aflitos, nós não estamos no reino. Quando nós estamos tranquilos, nós estamos no reino. Consegue entender que a gente passa por esse reino de formas variadas? E é um processo pessoal. Duas pessoas podem estar caminhando e uma estar no reino de Deus e outra não está, sentindo as mesmas influências do meio. Mas uma consegue perceber
aquela influência sem deixar que ela estrague o seu interior. A outra já não consegue fazer isso. Tudo que acontece, ela sente um impacto, ela traz para dentro e aí ela desestabiliza o seu interior. E isso é sair do equilíbrio. E é um processo gostoso, que a gente precisa fazer todo dia. Eu quero permanecer o dia inteiro no reino de Deus. Eu quero permanecer. Eu quero estar bem. Mas e as coisas externas? Deixe elas no externo. Não traga para dentro. Deixe elas fora. Conviva com todas as situações, todas as cenas, mas sempre se mostrando luz, tranquilidade e paz na nossa caminhada. Desafio é bom, não é? Desafio é esse que nos é proposto por esse livro, Laços de Afeto. Nós vamos trabalhar ele nos próximos 15 dias, participando desse nosso querido tratamento de saúde. Vamos agradecer por mais esse nosso encontro. Obrigado, Pai de amor e bondade, por mais um tratamento de saúde, pelo teu carinho para conosco, pelo Cristo em nossa vida, pelo nosso anjo da guarda, pelos benfeitores dessa casa, que com todo carinho se dispõem a nos auxiliar na caminhada. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Gratidão, Pai, por cada um que passou na nossa vida, que a gente tenha sido luz, pois é esse o nosso desejo, vivenciar o Teu amor, a Tua paz em todos os momentos. Gratidão, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente, pela companhia, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação às anotações, tá? É só perguntar pra gente, tá bom?